Eu entrevisto Ciro Gomes, que foi prefeito, governador e ministro e agora é candidato a presidente da República pelo PDT. Eu vou perguntar a ele que ideias ele tem para governar o Brasil e o que ele tem contra o Lula e o PT. Ministro Ciro Gomes, no lançamento da campanha Seja Sócio da Carta Capital, eu anotei que o senhor disse: basta de denunciar o golpe, merecemos voltar ao governo com novas ideias e não necessariamente com as mesmas pessoas. Que novas ideias o senhor tem para merecer o voto dos brasileiros? O Brasil está prenhe de boas ideias, de novas ideias. O papel de um homem público com a minha vivência, com a minha experiência, é identificá-las, recrutá-las, excitá-las, mobilizá-las, interessá-las em voltar a lutar na política, que para muita gente do meio acadêmico, do meio intelectual, do meio empresarial, virou a política um pardieiro de pilantras, onde não se pode nem se deve estar, né, na frente de crianças. E isso é o maior mal que está acontecendo no Brasil na esteira dessa novelização dos escândalos. Mas, basicamente, o Brasil precisa recelebrar alguns pactos básicos. A ideia de que nós precisamos voltar a nos guiar pelo imperativo moral de superar a miséria e a desigualdade. A ideia de que o Brasil precisa voltar a crescer. Hoje não está vigente essa ideia. Pelo contrário, o crescimento já há alguns anos é um efeito colateral, é um subproduto possível de vir ou não, e não está vindo, né, de uma engenhoca que nos foi vendido como ciência boa, sendo ideologia de baixa categoria. E crescer, no caso brasileiro, tem a ver com estancar a desindustrialização e retomar um ciclo de industrialização no Brasil. Alguns ambientes são muito flagrantes, são aqueles que eu estou estudando já, seja por exemplaridade, seja porque o dinheiro já está sendo gasto. Petróleo e gás. O buraco na conta é de 25 bilhões de dólares. Como assim o buraco na conta? O Brasil adotou a estúpida política de exportar petróleo bruto barato e de importar derivados de petróleo, diesel, gasolina, lubrificantes, em dólar caros, né? Quando a gente vendia o petróleo a 110 dólares ali no começo do governo Dilma, as coisas pareciam muito bem. Chegamos a vender a 30 dólares. Agora deu uma melhoradinha, mas não com suficiência para justificar que o país siga com essa política estúpida, e que inclusive está sendo agravada pelo atual governo na medida em que estão desmontando, esquartejando e vendendo a Petrobras a preço de banana. Não é? Depois o complexo industrial da saúde. Só a União Federal esse ano, Paulo Henrique, vai comprar algo ao redor de 17 bilhões de dólares de prótese, cama de hospital, fármaco, cadeira de roda, remédios, etc., meios de diagnóstico médico. Parte substantiva disso, diria 76%, por um estudo de um professor da Fundação Oswaldo Cruz, Carlos Gadelha, com patente já vencida, que você pode perfeitamente verticalizar a produção no Brasil, porque a compra governamental, ou seja, o dinheiro já está sendo feito. Terceiro, o complexo industrial do agronegócio. Qual é a razão para a economia mais pujante, do ponto de vista agrícola, do mundo, importar 40% dos seus custos de produção? Não há uma única fábrica com contabilidade em real de fertilizantes, agrotóxicos, defensivo agrícola ou implementos agrícolas, né? Depois você tem o complexo industrial da defesa. Claro. Aqui tem a ver com várias questões muito sensíveis, mas também uma montanha de dinheiro que nós estamos gastando num setor que, fazendo-se um esforço de nacionalização, de verticalização interativo com a iniciativa privada e com parceiros internacionais que a gente pode perfeitamente achar no BRICS, não é? Mas também, como a Suécia demonstrou em alguns lugares da Europa, nós podemos e devemos desenvolver alguma autonomia brasileira em defesa, especialmente em microeletrônica, satélite, foguete e tecnologia nuclear. Isso são exemplos, não é? Claro, mas você tem 1 milhão de outras alternativas. Eu sei que o senhor tem conhecimento de um trabalho que está sendo feito pelo professor Luiz Carlos Bresser Pereira, na tentativa de oferecer um projeto de Brasil-Nação. As medidas principais desse projeto são uma regra fiscal que permita a atuação contracíclica do gasto público, taxa básica de juros em nível mais baixo, compatível com o praticado em economias de estatura e grau de desenvolvimento iguais ao do Brasil, câmbio, a busca de um superávit na conta corrente do balanço de pagamentos compatível com taxa de câmbio competitiva, retomada do investimento público e reforma tributária que torne os impostos progressivos. Eu leio esse documento e o próprio Bresser Pereira chama de
uma política de nacionalismo desenvolvimentista como uma proposta extremamente nacionalista. Porque para fazer uma taxa de câmbio competitiva, que estimule as exportações, deprecie a moeda e tenha um superávit de conta corrente, só dá para fazer isso com nacionalismo. Nós temos que ter um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim. Eu tenho grande afinidade com essa reflexão que está sendo liderada pelo professor Bresser Pereira, que tem me distinguido com o seu aconselhamento técnico, com as suas ponderações. Já outro dia cheguei a ter o privilégio de um seminário particular, né, em que ele foi à lousa e me demonstrou as mazelas da oscilação do câmbio errado no Brasil. E a doença holandesa. A doença holandesa, tudo isso, e eu tenho uma imensa afinidade, imensa mesmo, com os valores que, afinal de contas, não são dele nem meus, são valores universais. Na verdade, quem está escapando da hecatombe, da crise de 2008, são os países que praticaram coordenadamente esse conjunto de premissas teóricas, e aqueles que realmente se arrebentaram foram aqueles que caíram na mitologia neoliberal. Entre eles, o que mais se arrebentou foi o Brasil. O senhor faria uma política de redução dramática da entrada de investimento estrangeiro no sentido de permitir um superávit na balança? Não é essa a questão. O pior dinheiro não é esse. O grande problema no Brasil é que a política monetária, na hora que a humanidade, há praticamente uma década, experimenta juros negativos na América, na Europa, na China, no Japão, na Coreia do Sul, o mundo inteiro, para confrontar a tragédia da crise de 2008, está praticando, nesse momento, ainda taxa de juros negativa há mais ou menos uma década. Exatamente. E nós estamos ainda em estratosféricos 12% ao ano, ou seja, no meio da pior depressão econômica, da maior crise fiscal da história, do maior desemprego da história, nós estamos elevando a taxa de juros real. E ao elevar a taxa de juros real, a conta de capital do Brasil atrai uma montanha artificial de dólares que aprecia insustentavelmente a nossa moeda, fazendo com que, muitas vezes, ciclicamente, seja mais barato o cidadão sair de São Paulo para Miami do que sair de São Paulo para Fortaleza. Como todo mundo sabe, Fortaleza é muito melhor do que Miami, pelo menos na minha opinião. E, evidentemente, essa cultura de consumismo populista está destruindo o Brasil. Nós, de 1980 para cá, com essa mistura de câmbio estúpido, populismo consumista, consumismo populista, de juros exorbitantes, etc., nós produzimos esse monstrengo que está aí. Né? O Brasil cresceu ridículos 2% ao ano em média. 2% ao ano. Éramos 1% do comércio mundial em 1980 e a China, com 900 milhões de habitantes, a gente com 130, representava o mesmo 1% do comércio mundial. Hoje nós atolamos em 1% do comércio mundial e a China 12,5% do PIB, do comércio mundial. Ou seja, nós estamos errados. O senhor fará uma reforma tributária que torne os impostos progressivos? É o que se impõe ao país. Eu já, como ministro da Fazenda, porque hoje em dia eu não acredito mais no discurso político, acho que a sociedade brasileira precisa se guiar por exemplos. E eu, quando fui ministro da Fazenda, eu criei uma alíquota de 35% no imposto de renda e uma alíquota menor para diminuir o peso sobre a classe média e os trabalhadores de melhor salário e aumentar um pouco o imposto de renda sobre os mais ricos. Foi eu virar as costas e o Fernando Henrique revogou isso. Né? Só 2 países da OCDE não cobram tributo sobre lucros e dividendos, o Brasil e a Lituânia. E o Brasil cobrava e o Fernando Henrique revogou. Sim. Evidentemente está errado. O Ceará, meu estado, que é um estado que vai passando ao largo do colapso que quebrou Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e mais 14 estados do Brasil, o Ceará cobra de imposto sobre heranças 8%, enquanto São Paulo cobra 4%. Há caminhos para resolver e, evidentemente, isso me faz pagar um preço muito caro, porque as pessoas não dizem que não gostam de mim pelo conjunto de ideias que, de fato, elas não gostam. Claro. Elas querem sempre me acusar de um carteiro de cartas, de palavras azedas, de argumentos um pouco mais veementes, alguns deles até infelizes, porque eu não me absolvo de, estando na vida pública há 37 anos, você não achar aí uma coleção de uns 5 ou 10 momentos, Maus momentos, não propriamente felizes, mas sempre expressando o mesmo sentimento, indignação, sabe, solidariedade genuína à causa dos mais pobres, raiva grande do que tenho visto acontecer no Brasil. Fico me perguntando recentemente, se o juiz Moro resolvesse ter amanhecido 6 horas da manhã na casa do William Bonner e tivesse conduzido ele coercitivamente, sem nenhum tipo de explicação para constrangê-lo a dar uma fonte, como as pessoas reagiriam?
Mas não, foi um blogueiro meio anônimo, Claro. meio pouco conhecido, meio do nosso lado Claro. e tal. Aí não, aí sou eu que falo coisa azeda e tal. O senhor chegou a dizer, e eu pergunto, o senhor reafirma isso, que se fosse no seu caso, O que eu se quis o senhor dizer, fosse Paulo, coercitivamente conduzido sem uma intimação prévia da essa é a justiça, questão. Essa é a senhor questão. receberia- Eles editaram, tiraram a todas as condicionantes. A mais interessante de todas é uma condicionante geral. Se eu, falando por qualquer cidadão, não fiz nada errado, eu não posso ser preso. Simples assim. É o que está na Constituição. E o direito à legítima defesa pertence Claro. a qualquer do povo. É só isso que eu disse, nada mais. Talvez não tenha dito com as palavras mais lordes, né? Que eu não sou lorde. Mas repare uma coisa, eu estou perguntando de novo. Se o William Bonner tivesse sido ele próprio, conduzido da forma arbitrária, ilegal, né, violenta com que foi esse blogueiro, o Edu. como é que seria a reação dessa gente que hoje me censura? Sim. E daqueles que eu, no Conversa Fiada, chamo de PIG, o Partido da Imprensa Golpista. É simples assim. Por que o senhor não foi à cerimônia em Monteiro de transposição do Rio São Francisco, uma obra que o senhor iniciou como ministro da integração do governo Lula? Por delegação do presidente Lula, eu tenho a honra imensa de ter montado esse projeto, de ter confrontado os confrontos que houve que enfrentar, muitas incompreensões. O pacto de mediocridade no Brasil é uma coisa trágica, todo mundo tem pena do nordestino com seca, Claro. mas a única solução estratégica era essa. E eu tenho muita honra de ter ajudado o presidente Lula a tirar isso do papel desde que Dom Pedro II falou no assunto. Naquele dia, entretanto, eu estava com um filho um filho muito novinho, que eu tenho de 1 ano e 3 meses, tinha acabado de sair do hospital no sábado. E eu achei que eu devia ficar com ele. E foi só isso mesmo. O senhor sabe que o presidente Lula o elogiou naquele discurso. Sim, claro, eu sou muito grato. Como sou grato à valentia cívica, né, do governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho, que Sim. na frente dos temerários e sua banda fez justiça a esse modesto militante da luta brasileira. O senhor disse à Falei Folha agora um PCDista do passado. O senhor disse à Folha de São Paulo que não gostaria de ser candidato se o Lula fosse. Por quê? Na verdade, eu disse uma coisa que também foi subtraída da frase. Como acontece comigo, eu uso apostos, falo as coisas Mas como aqui na elas são. televisão não tem- Pois é, mais difícil não, nem com subtrair. você jamais teve. A questão básica é o seguinte: eu serei candidato ou não serei, dependendo exclusivamente da decisão do PDT. Claro. Se o PDT, o meu partido, quiser que eu seja candidato, eu vou com entusiasmo juvenil, porque eu estou lutando, me demiti de um emprego regiamente pago, que eu, estava com a vida que pedi a Deus, porque me considerei obrigado a vir para a luta por tudo que tem acontecido, por tudo que aconteceu no Brasil. Se o PDT quiser, eu apresentaria uma candidatura com todo entusiasmo, com muito amor à nação brasileira, com muita vontade de servir a esse grande país e ao seu povo como seu presidente. Entretanto, eu costumo cultivar a verdade. Né? Eu não gosto dessas hipocrisias que também fazem parte grave do colapso da própria respeitabilidade da política no Brasil. E vamos ter clareza, se o Lula for candidato, ele polarizará o quadro eleitoral brasileiro a seu favor e contra si. De uma maneira tal que uma candidatura como a minha, né, terá dificuldades imensas para Claro. explicar que lugar quer representar aí. Enfim, eu acho que a candidatura do Lula é ruim para ele. Por quê? Porque ele não conseguirá fazer a proeza que já fez. Da melhor hipótese, ele ganha. Ganha com o país tisnado de ódio, rachado em falta absoluta de escrúpulo, não é? Não existe mais o império da lei, o Estado de Direito foi rasgado, e ele assumiria nesse estado de coisas e com dificuldades muito grandes de fazer. Vai fazer o quê? Vai replicar os acordos que fez? Quem botou Michel Temer na linha de sucessão do Brasil foi ele, brincando de Deus. Né? Quem fez pactos, entregou Furnas ao Eduardo Cunha foi ele. Eu não me afastei porque estive ali, ajudei, etc. Mas eu acho que o Brasil não aguenta mais. Ou seja, para ele é ruim e para o país é um desserviço. Existe a possibilidade de ele perder a eleição? Acho que sim. Porque ele polariza. Sabe lá o que vai acontecer, Paulo Henrique? Daqui até 18. As pessoas ficam, os jornalistas e os políticos, a gente acha que pode fazer futurologia e tal. Mas o que está dado hoje, não é um quadro de degradação ainda maior do que esse que já praticamente nos põe num estado de anarquia. Você vê a troca de
de chumbo entre ministro da Suprema Corte, Procuradoria-Geral Gilmar da Mendes República, e o Rodrigo Janot. Juízes prendendo blogueiro, enfim, uma direita fascista. O juiz que libera o vídeo da condução coercitiva do Lula para os diretores e produtores de um filme contra o Lula? Isto é uma aberração. Agora, repare, ele liberou uma conversa privada do presidente da República para a Globo. E o senhor disse que isso nos Estados Unidos estava a prisão perpétua. Dependendo da motivação, é caso de pena de morte. Dependendo da causa. Porque é evidente, o presidente da República fala em coisas sensíveis. Claro. De política externa, de defesa, Claro. seja do que for. Isso é só ilegal, ponto. Tanto que ele pediu desculpas. Mandou prender o Guido Mantega dentro de um hospital. Em seguida revogou, porque houve uma repercussão muito grande. Ou a prisão era ilegal, ou a não prisão é ilegal. Não é assim. Agora mandou prender o rapaz e depois diz que em nome da liberdade de imprensa não vai mais investigar. Espera um pouquinho. Então agora é a repercussão da imprensa, não é mais a lei que orienta o ato vinculado do juiz. Isso eu sou da velha guarda, eu sou professor de direito constitucional. Então, tudo bem, vão se calando aí, vão se calando, eu podia escolher expressões mais modernas e eu ainda torço para que esse negócio funcione como o fim da impunidade. Mas eles estão fazendo o que foi feito com a Satyagraha. O brasileiro esquece muito rápido, mas já houve um delegado valentão, né, que prendia, botava flagrantes ilegais, que vazava para a imprensa, hoje está fora do país, foragido. Já houve um procurador da República danadão, moralista, chicote moral do planeta, foi expulso da Procuradoria. E aqueles acusados hoje... O juiz, o Fausto Martim de Santos, que foi perseguido pelo ministro Gilmar Mendes e hoje é juiz de velhinhos do INSS. É isso. E como se diz não o fizer senhor, dentro da lei... O Daniel Dantas está solto. Com um atestado de decência dado pela justiça brasileira. Então é isso que está fadado a Lava Jato a virar. Se alguns de nós não tiver, vamos dizer, volto a dizer, posso escolher melhor as palavras, mas estou muito indignado. O senhor presidente da República faria o que se tivesse em atividade um juiz como Moro e uma força-tarefa como a Lava Jato e uma Polícia Federal como essa que está aí? O senhor dirigiria a Polícia Federal? A Polícia Federal tem que agir conforme a atividade vinculada. Ela, evidentemente, que a serviço de um mandado judicial não pode ter interferência do presidente da República. Mas as práticas, por exemplo, de vazamento seletivo, isso tudo é responsabilidade do presidente da República. O código de ética, o disciplinamento da polícia, a obrigação que ela haja, em respeito aos primados da lei, do Estado de Direito Democrático, isso é tarefa inerente à autoridade do presidente da República. O senhor deixaria que um delegado que se considerou, que se confessou aicista, um outro delegado que fazia tiro ao alvo com o rosto da presidenta Dilma, permanecessem na força-tarefa da Lava Jato? Em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese. Qualquer delegado que extrapole a sua isenção é suspeito imediatamente para perseguir ou presidir qualquer apuração deste ou daquele outro. E há de obedecer a um código de ética, que a Polícia Federal brasileira tem a melhor tradição. Essas coisas são novidade. Essa baderna, essa anarquia, isso é tudo novidade. A tradição da Polícia Federal é de muito profissionalismo. A maioria esmagadora dos delegados está muito incomodada com isso. Eu me lembro sempre de uma história de que me contou o meu grande amigo e seu também, o ministro Fernando Lira, que o Tancredo Neves convidou ele para ministro da Justiça e disse assim: Fernando, você pode escolher quem quiser. Agora o chefe de polícia vai ser o coronel Moacir Coelho. Isso. O senhor vai escolher o chefe de polícia? Eu vou escolher, sem dúvida. O senhor? Eu, pessoalmente. E ele será encarregado de garantir que a Polícia Federal seja aquilo que ela é. Uma das coisas mais importantes para a garantia do direito, do Estado de Direito Democrático. Portanto, ela sairá completamente de qualquer proselitismo político-partidário, sairá completamente dos holofotes da mídia vulgar, enfim, vai cumprir um código de ética muito severo. Como é que o senhor enfrentaria um juiz como o juiz Moro na vara de Curitiba fazendo o que faz o senhor presidente da República? Eu acho que os corruptos, pessoas, elas têm que ser punidas, seja pelo Moro, seja por quem for, seja qual seja a pessoa. Porém, por exemplo, destruir a Constituição Civil brasileira, destruir o protagonismo que nós temos em carnes. Isso é claramente o presidente da República, que tem que trazer para dentro da esfera do governo a questão da leniência, resolver essa parada. Isso não está na mão, que ele puna as pessoas. E eu sustento que deva puni-las severamente. Mas o aparelho de produção, claro, vai ver como é que a Alemanha enfrentou a crise ética da Volkswagen. Vai ver como a América do Norte enfrentou todas as questões
da crise de 2008, as fraudes, etc, etc. Ela puniu severamente Então, todas as empresas... as pessoas e salvou as empresas. Pelo contrário, na indústria automobilística, o que eles fizeram foi estatizar. O ministro Aragão, que já deu uma entrevista aqui onde está o senhor, lembra sempre que no pós-guerra da Alemanha, Sim, puniram aqueles que contribuíram com o nazismo, claro. e preservaram as empresas. E os cérebros. E os cérebros. Se não E os for o empregos? Werner von Braun, Isso. não teria existido o projeto Saturno V que levou o homem à Lua. Claro. Isso é evidente, isso no mundo inteiro. O Brasil é porque está de cabeça para baixo. É um estado de anarquia, de falta de O autoridade. senhor preservaria o Odebrecht? Ah, mas sem nenhuma dúvida. Com toda a força. A e OAS, urgência. a Camargo? Todas, 100%. Desejando que punam, que sejam punidos e paguem severamente aqueles que eventualmente tenham descumprido o ditado da lei. Mas uma coisa é uma empresa. Sabe quantas pessoas trabalham, irmãos nossos, na hora de 13 milhões de desempregados, 7 milhões de brasileiros em condição precarizada de trabalho? Sabe quantos trabalham na indústria da carne? 470 mil pessoas. 470 mil. Vamos brincando. Vamos brincando. É claro que isso é intolerável, que você roa lá a cabeça de um porco, bote numa salsicha. Vamos punir esse cidadão que foi o responsável por isso. Às vezes você pode até forçar uma mão para mudança de controle. A força de um governo com moral, com autoridade, pode fazer um acordo, um entendimento para afastar até os controladores. Mas a empresa, o órgão de produção, de emprego, tem que ser preservada. Quantos anos custa, quantas décadas para adquirir expertise em construção pesada? Sabe o que aconteceu agora? O brasileiro precisa saber. O senhor Pedro Parente, que está dirigindo a Petrobras em nome dos mais escusos interesses internacionais, em nome dos golpistas brasileiros, fez uma licitação por carta-convite, não é menor preço, é carta-convite, não é uma concorrência, chamou 17 empresas internacionais e não chamou nenhuma brasileira alegando que estava enrolada em corrupção. Pois bem, 17 empresas chamadas, as 17 estão enroladas em algum tipo de escândalo nas suas respectivas cidades ou países. E assim nós estamos indo construindo um passivo em dólar impagável. Sentado nessa cadeira em que está o senhor, esteve aqui o senador Lindbergh Farias, que contou, que denunciou que o Pedro Parente entregou sem licitação uma parte do pré-sal. Sim, claro. Tá, ele pegou agora, está vendendo umas sondas que a Petrobras comprou por 730 milhões de dólares, está vendendo por um preço mínimo de 50 milhões. Tudo na cara do freguês. E pronto, e querem que eu fique calado, porque o homem tem que ser sereno, não pode ser presidente da República falando as coisas. Eu estou vendo tudo que está acontecendo. Não é o objetivo dessa entrevista. Não é o objetivo nem dessa nem de um. Eu não vou me calar. Perfeito. Vou tentar fazer um pouco mais lorde, não sei o que e tal, mas eu estou muito indignado, não é pouco indignado. Não. O senhor acha que o presidente Lula deveria fazer como o Brizola fez e saiu de campo e viu que tinha uma nova liderança e apoiou o Lula, e o Lula fazer o mesmo e apoiar o Ciro Gomes? A mim não necessariamente, porque ele é muito maior do que eu, mas acho que o Lula, com a autoridade que ele tem, com a memória de bem-querência e de respeito que ele ainda mantém com imensas fatias do nosso povo, tem um papel para cumprir de dar passagem a uma coisa nova. Se não, meu irmão, veja bem, vamos lá projetar 2018, Lula candidato. Aí qualquer um, vamos supor um Dória desse, chega de paraquedas, faz de conta, né, que não é político. Que nunca foi presidente da Embratur. Nunca foi presidente da Embratur, nunca respondeu a 1000 malfeitos no Tribunal de Contas, nunca recebeu uma montanha de milhões de reais dos governos do PSDB de Minas, do governo de São Bento. Chega lá, bafejado pela onda de reacionarismo brasileiro e tal, é o gestor, não é político e tal, vamos lá. Aí o Lula se apresenta para o debate. Aí ele vai dizer, o Lula fala, tá errado, 13 milhões de desemprego. Quem botou o Michel Temer lá foi você, Lula. O que o Lula vai dizer? O Eduardo Cunha é um corrupto que derrubou a Dilma, deu um golpe. E por que vocês votaram neles agora no Eunício Oliveira e no menino do César Maia para a direção do... Percebe? Não dá para os valores graves que nós temos envolvidos nessa luta, não é, a gente não fazer uma autocrítica. Aí não pode ser eu, não precisa ser eu. Mas é preciso dar passagem a uma coisa nova, novas ideias, novos desenhos de compreender a economia. Que para nós o Lula conservou exatamente a mesma trempe reacionária e que está quebrando o Brasil do Fernando Henrique. Rigorosamente. O senhor diria coisa. Que o senhor já disse... Câmbio flutuante, superávit primário... câmbio flexível, meta de inflacionária. Tá certo? Que o Lula conseguiu proezas em direção ao povo, eu estava lá ajudando, e dou testemunho. O salário mínimo saiu de 76 dólares a poder de compra para 320.
né, a proteção, o crédito saiu de 25% para 55% do PIB, em direção ao povo. Sim. Crédito para a agricultura familiar, crédito consignado, crédito para a construção civil, Minha Casa Minha Vida, está tudo sendo desmontado, porque a única mudança institucional que o Lula fez nesses anos todos foi a tomada de Três Pinos. Essa da tomada de Três Pinos foi a única mudança assim. O resto eles estão desmontando tudo porque não houve uma mudança institucional que desse ao povo alguma segurança de não precisar de mim, nem dele, nem de ninguém, né, porque seria um avanço que nós conquistamos. A rede de proteção social, o Nordeste passou 5 anos de seca agora, não houve um saque. Isso. Por quê? As cidades não foram invadidas por hordas de pessoas humilhadas, com a mão calejada de trabalho, magra, pedindo esmola, porque nós criamos uma rede de proteção social verdadeira, onde a fome não existe mais, a não ser por defeito de cadastro. Tudo isso, mais acesso a jovens pobres à universidade. Então, cisternas. Eu não tenho nenhum arrependimento, pelo contrário, tenho muito orgulho de ter ajudado este projeto. Só acho que o futuro do Brasil pede uma coisa nova. Não é uma pessoa nova, não posso eu me admitir, me afirmar, me identificar como tal. Mas é preciso que alguém ou algo produza essa nova ideia e não tenha que ficar se explicando dessas contradições todas. Seu partido, o PDT, tem 20 deputados federais e um senador. Como é que o senhor iria governar? Primeiro, se eu for eleito, o partido vai imediatamente para 80, que é a tradição brasileira. Só para ter uma ideia para você, o Fernando Henrique hoje agita, o Canada reacionário agita essa conversa aí. Quando o PSDB lançou o Fernando Henrique em 94, nós não tínhamos 20 deputados, não. Eu era o único governador do PDT, do PSDB. O único. E tínhamos feito uma disputa, que o Tasso disputou a eleição com esse cálculo, porque o PSDB de São Paulo, menos o Fernando Henrique, queria voltar a se fundir com o PMDB. Simples assim, isso é história, né? E aí nada era ilegítimo. O Fernando Henrique podia ser eleito presidente da República. Quantos deputados do PSDB tinha naquela época? Menos de 20. Menos de 20? 18, se não me engano. Bom, quando o Lula foi candidato, quando o Lula foi candidato a primeira vez, em 89, e ninguém desqualificou ele por isso, tinha 12. O PT. O PT chegou a 80. O PSDB chegou a outro tanto aí e tal. Então o PDT também vai crescer. Mas não é essa a questão. A grande questão é a experiência que a Dilma não tinha. É um conjunto de princípios que o Lula não teve a partir do segundo mandato e que o Itamar Franco teve, por exemplo. O Itamar Franco não tinha maioria orgânica no Congresso. O Congresso Nacional Brasileiro estava desmoralizado. E o Itamar Franco criou os anões do orçamento. E o Itamar criou a condição política de fazer o real. É verdade. Encerrando 3 décadas de superinflação e uma grande negociata na qual muita gente ganhava muito dinheiro. Por quê? Porque ele se conectou com o povo. O senhor teria condições de negociar? Lembra quando alguém levantou uma suspeição sobre o Argrives, que era o braço direito dele? Ele afastou o Argrives, pediu uma apuração independente, mas não conciliou. Lembra quando Antônio Carlos... Não manteve no governo. Mas desagravou depois. Veja quando Antônio Carlos anunciou que tinha corrupção no governo Itamar, ele chamou o governador da Bahia, entrou na sala dele, abriu a outra porta e mandou os jornalistas entrarem. Diga, governador, onde é que tem corrupção no meu governo? Por quê? Porque ele não sendo corrupto, e não como tinha eu não nada. sou, não, e não tinha eu não tenho nada a ver com a corrupção dos outros. Era um dos famosos Agora o arquivos Fernando do Antônio Henrique, para Carlos. se reeleger, fez o que fez. Comprou a eleição. E manteve o Eliseu Padilha. Esse mesmo Eliseu Padilha aí era ministro do Fernando Henrique. Sim. Esse mesmo Romero Jucá, líder do governo. E o Lula vai replicar essas coisas. Não, o Moreira Franco tinha um gabinete ao lado do Fernando Henrique. Claro, e eu, o que tem a ver com isso? Já engoli, já pragmatismo, já ajudei. Ajudei lá atrás a fazer o real e ajudei o Lula. Na hora do mensalão, que muito petista encolheu, eu fui para cima. Já votei no Lula em 89, votei no Lula em 2002, no segundo turno, votei no Lula em 2006, deixei de ser candidato, votei no Lula em 2010, ou na Dilma em 2010, em 2014 votei na Dilma. Lá do Ceará, com a minha militância, 2/3 dos deputados votamos contra o impeachment, foi o único estado do Brasil, e eu só presto para isso. O senhor escolheria algum deputado ou senador que fosse do PMDB ou do PFL? Mas sem dúvida. Sem dúvida. O problema ali no Congresso hoje está pior. Mas assim, eu fui congressista. Você não falou aí, mas eu fui o deputado federal mais votado. Foi o pior momento da minha vida. Foi o deputado federal mais votado do Brasil em relação ao número de eleitores. Então, repare, peguei o Michel Temer de presidente, peguei o Eduardo Cunha controlando a Comissão de Constituição e Justiça. O Temer e o Cunha tinham uma tabelinha ali? O tempo inteiro. É porque o jornalismo brasileiro tem faltado à República. Tem faltado à República. Se você pegar o conjunto de medidas provisórias que o Temer, na constância de presidente da Câmara, que recebeu e que despachou com interesses econômicos envolvidos, para o Eduardo Cunha ser o relator,
e ele em todos enxertou emendas com interesse econômico, tomando propina, O jabutis? os jabutis, você vai ver o escândalo mais claro do mundo. Um deles lá, eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão. Aí tudo bem, naquela data eu sou destemperado, eu sou não sei o que e tal, eu sou obrigado a esperar 20 anos, 12 anos, 15 anos para todo mundo ver que o cara está assaltando a República no meu lado e eu estou omisso, só porque não é assim que se fala, tem que achar uma palavra mais elegante. Eu estou meio invocado com esse assunto hoje aqui. Eu sei. Mas não vou abrir mais não, eu estou velho, eu vou fazer 60 anos esse ano e ninguém diz que eu respondi a um inquérito, nem para ser absolvido. Esse aqui eu posso apresentar para o povo PDT brasileiro. foi delatado por ter recebido dinheiro de empreiteira. Não recebeu. Como financiar as campanhas? Sim, primeiro não recebeu. Não. Os camaradas falaram isso, eles estavam confundindo numa ligação telefônica PTB com PDT. Porque nós não tínhamos nada a ver com o negócio de fiscalização, não sei de que e tal. Né? O Lupe me esclareceu que não houve isso absolutamente e tal. Carlos Lupe, presidente Eu do PDT. defendo, Paulo Henrique, num livro que eu escrevi, para não ser oportunista de hoje, inclusive hoje eu estou contra as minhas próprias ideias, vou explicar também por quê. Eu escrevi um livro em 1995 com o professor Roberto Mangabeira Unger. Ali tem proposta o financiamento público de campanhas, o sistema de listas fechadas, o voto distrital misto. Lista fechada? E o recall. Sim, naquela data. Teoricamente, nós estamos defendendo. Mas então o senhor é a favor do distrital misto? Isso teoricamente. Teoricamente. Distrital misto, lista fechada, a forma de constituir a lista tem que ser pública, não pode ser pela burocracia partidária. Ah, tá. Tá certo? Então as convenções têm que ser abertas e há uma eleição entre os filiados do partido ou os simpatizantes, que são os caucus americanos, para que a lista se constitua não por ditado da burocracia que vai botar os ladrões, os sem voto e tal. Como que o povo escolheria os membros de uma lista Se filiando, PDT? se filiando, se ele tem simpatia pelo nosso ideário, ou por mim, vamos lá, porque é normal também que nos países onde há o sistema de lista, as pessoas olham para o primeiro da lista, o segundo da lista, que são os representantes daquele ideário. Perfeito. Mas o ideal é que você se filie ao partido. Então, o conjunto da sociedade acha o partido da sua predileção, se filia e passa a ter influência direta na eleição, como é na América. Os partidos, a escolha de um candidato a presidente nos Estados Unidos, quanto mais da lista de deputados, é tudo feito com participação popular por 1 ano e meio, 2 anos. Sim, sim. São os caucus que eles falam, caucus do GLBT, caucus do... E o financiamento das campanhas? Sou a favor que seja público. Público. Porém, Sem empresa. eu não vejo mal nenhum no financiamento empresarial, desde que se ponha sobre ele a luz do controle social, a transparência radical. O que é que eu advogo? Você obriga que os partidos anunciem no mesmo status da propaganda da televisão os seus anunciantes. Este programa e este candidato é financiado com as seguintes contribuições. Roberto Odebrecht, 500 mil, OAS não deu sei quem tanto. tanto e tal. E a população, por quê? Repare, o poder econômico é um dado irremovível da realidade. Não adianta a gente ter aversão a isso. A moral católica, muitas vezes de boa fé, né, afirma que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Mas isso é metáfora. Né? O poder econômico é um dado irremovível da realidade. Portanto, a única forma de você ver o que o poder econômico está fazendo em relação ao poder real, poder político, é luz. Transparência, controle social, de maneira que quando eu for escolher o meu candidato, eu agrego entre os valores que eu vou usar, né, que tipo de financiamento ele faz. Aí eu permito a um candidato honesto, não se misturar com os outros. Como diz aquele juiz americano, o sol é o melhor desinfetante. É o melhor desinfetante. A matéria podre não resiste ao sol, é isso aí. O presidente Ciro... Nós temos uma alternativa para a transição trágica que nós estamos vivendo aí. Nós podíamos estatizar as 2 próximas campanhas nacionais. Como assim? Ao invés de dinheiro para os políticos, para os partidos, nós entregaríamos todo o dinheiro para o Tribunal Eleitoral, que unificaria as linguagens e faria a campanha. Por transição, para a gente purgar esse desastre que está aí. E o senhor acha que nós vamos ter eleição em 2018? Ah, sim, acho. Tenho que achar, senão eu já tinha que... não se pode falar nem metaforicamente, mas há momento de lutar. E as linguagens da luta são dadas pelo adverso, pelo inimigo. Mas como diz o Como meu é que amigo Nós não vamos ter eleição? Meu amigo Fernando Moraes, jornalista, escritor, será que eles deram esse golpe para deixar o Lula ser presidente? Vão fazer o diabo para que não aconteça. Mas será que eles têm capacidade de, na frente do povo, de subtrair o calendário eleitoral? A campanha de Gilmar Mendes já está na rua. Sim, mas é para eleição indireta, porque vão caçar o Michel Temer, provavelmente. Bom?
Acredito. E o Gilmar... Menos por amor à ética e mais porque, conforme previsto, ele não está entregando os valores que deram a ele a presidência da República por esse golpe. A administração fiscal, especialmente, é a mais ruinosa da história do país. Tudo bem, tem a PEC 55 para o futuro, que vai congelar em 20 anos o gasto com a saúde, com a educação, que, como todo mundo sabe, está sobrando dinheiro. Estou fazendo ironia trágica aqui. Mas esse ano, amanhã, estou falando para você na segunda à noite. Terça-feira, o Meirelles vai convocar uma entrevista e vai dizer o corte de sei lá quantos bilhões de reais no orçamento, que já não tem nada, e mais o aumento de impostos. Precário, porque ainda vem mais outra rodada de aumento de impostos, para chegar ao astronômico número de 139 bilhões de reais de déficit primário, que é o déficit excluído os 500, 600 bilhões de reais do juro da dívida. Quebraram o Brasil, quebraram o país. Vai sufocar o país. E aí, repare, porque a receita está despencando. Não tem receita. Então... Mas o senhor não acha que o presidente Gilmar Mendes... Não vai entregar a reforma da Previdência, não entrega a reforma trabalhista. E aí a plutocracia está dizendo, não entrega, vai ficar aí fazendo de conta que é presidente. Os empresários já estão querendo a cabeça da presidente do BNDES? Muito justo. Ela entregou 100 bilhões de reais na maior pedalada fiscal da história do capitalismo mundial. Não por culpa dela, mas o temerário fez. Ninguém sabe disso. O BNDES tinha ali 100 bilhões de capitalização para financiar a atividade produtiva, etc, etc. Com a TJLP que eu criei quando fui ministro da Fazenda, que é uma taxa de juros diferente dessa imoralidade que está aí quebrando o país. E o Michel Temer exigiu que o BNDES antecipasse em 10 anos, 12 anos, 14 anos, 100 bilhões de reais e jogou tudo no saco sem fundo da dívida, mascarando o déficit, ou seja, pegou uma receita que só existe uma vez, como se você vendesse a casa para pagar a diferença do que você gasta mais do que arrecada por mês. Eles fizeram isso. O número do ano passado está artificializado em 100 bilhões, fora outras coisas. E eles vão agora tentar fazer o negócio. Só que a receita despencando, já mentiram para o povo, vão aumentar impostos. Amanhã. O senhor tem conversado com empresários Bastante. Que estão insatisfeitos com esse governo? Estão muito insatisfeitos com o governo, mas eles têm uma afinidade na agenda, nas manchetes da agenda. Eu estou tentando mostrar para eles que as manchetes da agenda têm afinidade comigo também. Tinha com a Dilma também. Tinha com o Lula também. A questão é como é que você pratica essas manchetes. Austeridade fiscal. É alguém aqui a favor de coisa? Aí a Dilma falava em austeridade fiscal, nomeou o Levi, né, que, francamente, eu devo até poupar aqui maiores comentários e tal, e fez renúncia fiscal de 84 bilhões de reais em 2014 para os oligopólios, transformaram em remessa de lucro para o estrangeiro. Arruinou o país, já começa a ruína ali. E então o Michel Temer está repetindo a mesma coisa, né? O mesmo ideário, a mesma coisa. Não por acaso, veja, de novo o Lula insistiu publicamente muitas vezes que a Dilma devia nomear o Meirelles ministro da Fazenda. Aí nós denunciamos um golpe, eu acredito firmemente que nós estamos sob um golpe de Estado, porque derrubamos um presidente sem cometimento de crime de responsabilidade. Então é um golpe parlamentar, protocolar, etc., como os golpes do Paraguai, golpes não sei aonde e tal. Que não seria dado se não fosse a TV Globo? Sim, é a imprensa, a grande imprensa que é sócia desse negócio, né? Aí o que acontece? Nós dizemos que teve um golpe e o golpista nomeia para ministro da Fazenda quem? O Meirelles, que o Lula queria que fosse ministro da Dilma. Tem uma coisa errada aí, né? Tem uma coisa definitivamente Pergunta, errada. O senhor presidente da República defenderia uma regulação dos meios de comunicação? Não. O que faria? Eu acho que no poder, quer dizer, até como acadêmico, como coisa e tal, eu percebo a impertinência da propriedade cruzada de meios de mídia, sabe, o oligopólio e tal, como acadêmico. Mas jogando o jogo do poder... propriedade de emissoras de televisão por políticos. Também. Eu, por exemplo, não tenho. Né? Nem rádio. Não tenho TV, não tenho rádio, não tenho jornal. E olha que fui ministro da Fazenda, fui... Governador. Eu falo umas palavras azedas, mas não tenho rádio, não tenho televisão, não tenho empresa, não sou sócio de ninguém e tal, né? Então, se eu falo as palavras azedas, eu volto com a consequência disso para minha casa. Mas... molecagem, usar o poder, o prestígio que o povo cearense me deu para enriquecer ou para ter poder de televisão, não tenho, nenhum, né? Mas repare, isto é uma impertinência. Agora, eu estou me propondo aí ao poder. Tá. Eu do poder, a tentativa do poderoso é sempre diminuir as arestas, os antagonismos e se perpetuar. Eu não quero ser confundido com isso, eu quero ir lá tomar a iniciativa de um novo e generoso projeto nacional de desenvolvimento.
Então o que eu vou fazer? E aí eu vou mesmo. Eu vou experimentar uma nova relação do Estado Nacional com a mídia. Eu vou criar mecanismo de financiamento de cooperativas de jornalistas, produtores culturais, artistas, para disseminar ao máximo os centros de produção e difusão, e vou fortalecer os meios disso aí também. Vou mudar o critério de distribuição da verba publicitária, pesadamente. Mas a Dilma instituiu o regime da mídia técnica, que resultou, segundo o Requião, a mídia técnica é tudo que a Globo queria ouvir. Mas é evidente, mas se você pega um status quo e pega o Estado Nacional Brasileiro, através do anúncio de setores monopolistas, como Petrobras, Banco do Brasil, não é monopolista propriamente, e você simplesmente replica, você está fazendo um conservadorismo que é muito ruim. Então você deixa a liberdade, combate os abusos como o Xoxo imaginou que deveria se combater. O Xoxo dizia que um político reclamar da imprensa é como um marinheiro reclamar do mar. Né? Eu meio que aprendi essa lição. Eu sou vítima quase diária. Isso. Né? De manipulações, e cortes, e adições, etc. Porém, eu estou maduro, como o Xoxo disse, eu acho que não adianta eu ficar reclamando. O que eu posso fazer é dizer, deixar que tem aqui um pé de cate-espera. Né? O que é isso? Um pé de cate-espera. Isso é cearês? É totalmente cearês. Deixa estar que uma hora dessa eu chego lá e a gente se entende. A grande questão é, se o juiz tivesse mandado prender às 6 horas da manhã o William Bonner, como é que a gente ia reagir? Essa é a questão. Então isso deve valer para todos, simples assim. O senhor pretende divulgar o seu imposto de renda assim que já é público. entregá-lo à Receita Federal? Já é público. Já é público. Já é público? Eu nunca, toda a vida, como eu sou candidato ciclicamente, está lá. Inclusive o mais atual. Não, assim que eu entregar a declaração está disponível. É simples. O senhor divulgará onde? Não, sei lá, eu estou com uma página no Facebook, você me cobre isso aí, não tem problema. Isso, eu gostaria de publicar no Claro, Conversa claro, Fiada. tá certo. Muito obrigado. Obrigado a você.